ao Senhor, até que ele chegasse diante da presença do rei. E a história conta que naquela época ninguém poderia chegar diante do rei com uma notícia ruim ou com um semblante triste. Neemias, ele correu um grande risco de ser morto, mas pela providência divina, Deus livrou a vida de Neemias, porque era propósito de Deus, porque Deus queria usar Neemias como homem para restaurar os muros de Jerusalém. Quem sabe Deus não quer te levantar nessa noite, querido. Quem sabe existe alguém que está sentado do seu lado e a sua vida talvez esteja destruída. Talvez ela tenha olhado para dentro da sua casa e ela não vê nada de bom, mas Deus quer te usar. Deus quer te usar como motivador da obra. Deus quer te usar como usou Anani, que quando chegou diante de Neemias não criticou, não fez nenhuma crítica, querido, mas ele foi motivador da obra. Quando ele viu a situação da cidade, ele foi motivador. Ele não foi desmotivador, porque quem é desmotivador é Satanás. E a Bíblia diz agora que quando Neemias chega diante do rei, e o rei olha para Neemias, ele logo percebe que Neemias estava triste. O rei logo percebe que o semblante de Neemias já não era um semblante de uma pessoa que estava alegre. Então o próprio rei pergunta para Neemias o que estava acontecendo com ele. E a Bíblia diz então que Neemias agora diz para o rei que a cidade onde seus pais tinham sido enterrados, que a cidade onde ele amava o seu povo estava destruída. As portas estavam fendidas, queimadas a fogo. E aquele povo agora sofria vergonha e desprezo. A Bíblia diz agora que Neemias fala isso para o rei, correndo grande risco de ser morto. Mas a Bíblia diz que Deus tinha um propósito na vida de Neemias. E Deus queria usar ele como restaurador. E a Bíblia diz então que o rei olha agora para Neemias. Eu acredito, que na minha concepção, Neemias, ele era um homem que ele dava um bom testemunho como servo de Deus. Eu acredito que além da providência divina tocando no coração do rei, eu acredito, na minha convicção, a Bíblia não fala isso, mas eu acredito que Neemias era um homem que dava bom testemunho. Ele era copeiro, ele tinha um cargo importante, mas ele dava um bom testemunho. Era um homem que por onde passava, eu acredito que as pessoas que trabalhavam junto com ele poderia dizer, aquele ali é um homem de Deus. Aleluia. Por isso que o rei Artaxerxes permitiu que ele até falasse com ele a respeito do que estava acontecendo na cidade. E a Bíblia diz que agora o rei vira para Neemias e diz: o que tu precisas? E Deus te pergunta nessa noite, querido, o que tu precisas para restaurar os muros de Jerusalém? Pergunta para o teu irmão, o que tu precisas? O que tu precisas? O rei perguntou agora para Neemias. Mas a Bíblia diz, a história conta que naquele momento Neemias, ele não respondeu para o rei o que ele precisava. A Bíblia diz que antes dele responder, ele foi para o joelho falar com Deus. Ele orou mais 3 meses ao Senhor em secreto. A Bíblia diz que agora Neemias foi um homem paciente. Antes de responder ao rei, ele teve prudência para responder. Hebreus 10:31
A Bíblia diz que agora Neemias ora pacientemente ao Senhor. E quando passam os 3 meses, ele chega diante do rei e diz para o rei: rei, eu preciso de cartas. Do que tu precisa, Neemias? Eu preciso de cartas. Eu preciso enviar cartas porque eu preciso de recursos. Neemias precisava de portas abertas para que ele pudesse reedificar os muros de Jerusalém. Ele precisava de providências para que ele pudesse reedificar os muros de Jerusalém. E a história ainda conta que Neemias não aceitou reedificar os muros sozinho, não. Neemias não se achou um homem absoluto, não. Neemias, ele pediu ajuda, querido, porque ele sabia que a unidade, ele sabia que um ao outro ajudou, e o companheiro disse: esforça-te. Ele sabia que sozinho ele não iria conseguir. Não adianta tu querer fazer nada sozinho, querido. Não adianta. Sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Neemias falou para o rei que precisava de cartas, precisava de portas abertas, o rei não negou o pedido para Neemias. A Bíblia diz em Isaías 22, 22: e colocarei sobre os seus ombros a chave de Davi, aquela que abre e ninguém fecha, e a que fecha e ninguém abre. Deus agora estava abrindo portas para Neemias e dizendo para Neemias: olha, vai, porque eu sou contigo. É você que eu quero usar. Olha, Neemias, é você que eu quero levantar. É você, querido, que Deus quer usar nessa noite. É você, se coloque na posição que Deus quer, porque é você que Deus quer usar para reedificar os muros de Jerusalém. E a Bíblia diz que agora Neemias começa a enviar cartas. E a Bíblia diz que agora Neemias diz também para o rei: eu preciso de dinheiro. Eu preciso de madeira. E a Bíblia diz então, querido, que o rei prontamente aceitou ajudar a Neemias, porque viu realmente que o coração dele estava voltado pelo seu povo, porque ele amava o seu irmão. Ele estava preocupado com a situação do seu próximo. Neemias tinha calor humano, entende, querido? Ele tinha calor humano. Ele não estava preocupado com si mesmo, com o que ele tinha, mas ele estava preocupado com a condição do seu próximo. E a Bíblia diz que agora Neemias então prontamente conseguiu os recursos e começou agora a reedificar os muros de Jerusalém, não sozinho. Ele pediu que alguns judeus o ajudassem. E agora Neemias começa a reedificar os muros de Jerusalém. Quem sabe, querido, você tenha colocado um propósito no seu coração, e você tenha feito algo, um propósito com Deus na sua vida, de ter algo, de restaurar a sua família, ou de restaurar algo, alguma coisa que já se foi perdido na sua vida. E talvez você tenha perdido as esperanças devido aos problemas que vêm abafando a cada dia a sua vida com Deus. Mas nessa noite, querido, Deus está enviando recursos para você. Deus está enviando unção. Deus está enviando um irmão do seu lado. Deus está enviando uma palavra de ânimo para a sua vida. E Ele está dizendo para essa noite: olha, eu sou contigo, meu filho. Eu te amo, eu te ajudo. Eu pego pela tua mão, eu te levanto, eu tenho negócio contigo. Aleluia. E a Bíblia diz que no meio de uma edificação sempre tem os opositores.
Sempre tem aqueles que não aceitam. A irmã levanta o grupo das irmãs e sempre tem alguém que não aceita. Sempre tem alguém que critica. Sempre tem alguém que não está satisfeito. Sempre tem alguém que não quer se unir com a irmã. Sempre tem um que não quer se unir com o irmão para fazer a obra do Senhor. Oh, querido, dentro da casa do Senhor tem que haver unidade, tem que haver união, tem que haver amor. Se tu não está satisfeito, dobra teu joelho e vai orar pelo teu irmão. Não critica, querido. Ora por ele, fala com Deus. Faça como Anani. Não critica. Não seja um desmotivador. Sabe o que Anani era e Neemias era? Era altruísta. Altruístas são pessoas que morrem pelo seu próximo. Amam até a morte. Neemias era altruísta. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Sambalate, Tobias, Gesem ficaram sabendo que Neemias agora estava reedificando, estava construindo, estava na construção dos muros de Jerusalém, começaram a intentar mal contra a vida de Neemias, porque não ficaram satisfeitos, porque Neemias estava fazendo o que era bom aos olhos do Senhor, estava fazendo o bem da casa do Senhor, estava fazendo aquilo que era reto, ele estava preocupado com a glória de Deus, ele estava preocupado com o que Deus queria que ele fizesse. E a Bíblia diz que os opositores que não acreditavam que Deus ia realmente levantar, que Deus ia realmente restaurar, igual existe aquelas pessoas que quando você está fazendo alguma coisa, quando você está fazendo algo que é para você se levantar, olha, para com isso, deixa disso, não faz isso não, porque não vai dar certo. Olha, querido, não dá ouvido não, porque isso aí é mentira do diabo. Porque se tu colocar um propósito no teu coração e Deus for contigo, vai dar certo e os muros vão ser restaurados. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Neemias estava então na reedificação dos muros, quando agora começaram a intentar mal contra a vida de Neemias. A Bíblia diz então que uma certa feita Sambalate enviou uma carta amigavelmente para Neemias, chamando ele para o encontro no Vale de Ono. Cuidado com esses convites, querido. Satanás também faz convites amigáveis. Ele também faz convites amigáveis e tenta nos enganar. Mas quem tem visão de Deus, querido, quem anda ligado com Deus, quem anda o tempo todo com a sua mente ligada com o Senhor, sabe quando é Deus que está fazendo o convite e quando não é Deus.